Oh, vamos adorar o Rei. Oh, vamos adorar o Rei. Oh, vamos adorar o Rei que venceu na cruz. Vamos adorar o Rei que venceu na cruz. Vamos adorar o Rei. Oh, vamos adorar o Rei. Oh, vamos adorar o Rei que venceu na cruz. Graça e paz, irmãos. Nós, como igreja em Cristo, estamos com saudade dos irmãos, por estar algum tempo sem nos reunirmos como igreja, mas creio que você está aí no conforto da sua casa, com sua família, e eu convido você neste momento, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmos 150, e nós vamos estar lendo esse salmo e meditando nesta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias difíceis, onde muitas pessoas têm sofrido com essa doença, e eu quis meditar nesse salmo, principalmente no último versículo, onde diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Eu creio que muitas pessoas que estão passando por esse momento estão sabendo o quanto é precioso o respirar. E esse Deus, meu irmão, minha irmã, que faz com que nós respiramos, com que nós tenhamos vida, Ele nos convida neste momento a nós enchermos os nossos pulmões e louvar ao Senhor junto com os irmãos que aqui estão para ministrar o louvor. Neste momento, então, nós vamos convidar o Quarteto Sião, que está conosco, para louvar ao Senhor nesta noite. Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti.
chama, vem, Deus velará por ti. E Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu, tudo estrelado, falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste seu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, aleluia, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu voltando, vier do céu, o povo seu buscar, e lá
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Maravilhoso Senhor. Irmãos, agora é o nosso momento que nós estaríamos ofertando e dizimando na casa do Senhor, mas como é impossível nesse momento estarmos aqui, nós estamos impossibilitados, mas é aquele que ainda não ofertou e não dizimou, ainda não procurou a irmã Cláudia para estar entregando a sua oferta, o seu dízimo. Os irmãos então procurem a irmã Cláudia, que é tesoureira da nossa igreja, para estar ofertando ou dizimando na casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no 2 Coríntios, capítulo 9, e versículos 6 até o 8. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Se você entendeu essa palavra, então os irmãos, no momento oportuno, podem estar procurando a irmã Cláudia, que é tesoureira da igreja, como eu já disse, para estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus possa estar suprindo a necessidade de cada um de vocês, viu? Que o Senhor, nesta semana que está se iniciando, possa trazer alegria e paz no coração de cada um. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma breve leitura. E diz assim o Evangelho de João: Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguiu uma grande multidão, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentá-lo, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada,
que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o fazer rei, tornou a retirar-se para o monte sozinho. Vamos orar. Senhor, aqui nós estamos na Tua presença e louvamos ao Senhor por esta oportunidade de ler a Sua palavra e se alimentar, ó Deus, das Tuas Escrituras. Peço que agora o Senhor organize a minha mente para que eu fale aquilo que venha glorificar o Teu nome e que venha também alimentar a fé daqueles que me ouvem. Senhor, abençoe este momento, assim oro no nome de Jesus. Amém. Hoje, com a graça e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de João, pelo menos os 15 primeiros versículos deste capítulo 6. Obviamente que nós não vamos conseguir discorrer sobre os 71 versículos do capítulo 6 de João, mas hoje a proposta é nós estarmos então meditando juntos nos primeiros 15 versos. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto é que João está relatando um milagre que não só está contido no Evangelho de João, mas é o único milagre que está nos 4 evangelhos escrito por seus autores. E aqui Jesus alimenta então 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Obviamente que essa multidão não se fazia apenas com homens, mas acreditamos que suas mulheres e filhos estariam ali com eles. E talvez mais de 15.000 pessoas foram alimentadas naquele momento. Também vemos aqui no texto que era um momento onde estava prestes a acontecer uma das festas mais importantes para o povo judeu, que é a festa da Páscoa. Então, o judeu pegava a sua família, subia para Jerusalém e ali festejava essa festa tão importante para eles. Mas Jesus, pela primeira vez, não foi a Jerusalém para festejar a Páscoa. E nós podemos entender que haviam 2 motivos para isso. Primeiro, Herodes Antipas, que matou João Batista há 6 meses atrás, ele agora desejava matar a Jesus. E o segundo motivo que nós podemos entender porque Jesus não fora ali a Jerusalém naquele momento, foi porque na sua última Páscoa, ele ali passou um momento difícil na mão dos fariseus, que inspiravam e desejavam matá-lo. E como ainda não era o momento para que ele fosse entregue, então ele se resguardou, vindo a estar em Jerusalém 1 ano depois, onde ele morreu como mártir por mim e por você. Agora que nós já entendemos um pouco da estrutura desse texto, eu convido você então para a exposição do primeiro verso. E o primeiro versículo de João diz: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, mas é um lago de água doce, provavelmente de 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. E ele ficava localizado ao norte de Israel, e um dos seus principais afluentes era o Rio Jordão. E este era um lugar muito conhecido, tanto pelos palestinos, que o chamavam de Mar da Galileia, também conhecido pelos romanos, que o chamavam de Mar de Tiberíades, e era conhecido também pelos judeus como Lago de Genezaré. E quando lemos o Evangelho, podemos observar que, vez ou outra, Jesus estava nesta região, ensinando, abençoando, curando, fazendo a vontade do seu Pai. Outra observação interessante dentro desse contexto é que, nesse local, Jesus estava falando diretamente para o povo gentil. E por que nós podemos entender isso? Primeiramente, nós podemos entender se era a festa da Páscoa, se estava próximo a acontecer a festa da Páscoa, não haveria ali judeus que estivessem prontos a ouvir ele. Talvez esses judeus agora estavam a caminho ou já estavam em Jerusalém. E a outra coisa que nós podemos também
observar dentro desse contexto é que o local onde Jesus estava falando não era um local tão popular para os judeus quanto era um local para os gentios. E se você ver lá João capítulo 6, verso 4, você vai observar que a Páscoa era uma festa próxima a acontecer. Ok. E era então este um lugar ali, o mar, ou o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, era um dos lugares preferidos em que Jesus gostava de ensinar ali. E nós podemos entender porque este lugar era muito popular. Conta-se a história que nesse local haviam águas termais, onde se diziam que essas águas elas tinham um poder de cura. Então afluía muitas pessoas à beira desse mar, nesta região de Tiberíades, aonde pessoas de várias nacionalidades, pessoas de várias raças e de diversos locais diferentes passavam naquele lugar para poder ser curado por essas águas. E Jesus então aproveitou o ensejo daquele momento e daquele local para falar do seu amor, para falar da salvação, para falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando aqui para o primeiro verso, nós podemos aplicar isso na nossa vida. Nós podemos entender que nós temos que aproveitar as oportunidades onde há pessoas que não conhecem a Jesus para que ouçam o evangelho da salvação. Talvez o mar de Tiberíades na sua vida seja lá o seu trabalho. Talvez o lago de Genezaré seja a sua casa, o seu lar, a sua família. Talvez ali o mar da Galileia na sua vida seja o seu meio de relacionamento social. Jesus, ele aproveitou aquele momento para falar do amor do seu Pai. E nós também devemos aproveitar um momento o qual o Senhor nos coloca em lugares diferentes para falar do amor dele. A segunda lição que nós aprendemos em João, capítulo 6, verso 2 diz o texto, veja bem, olha o que diz: e seguiu uma grande multidão, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Neste tempo, Jesus já tinha iniciado o seu ministério há mais de 2 anos. E as pessoas já tinham ouvido falar dele, pessoas já tinham visto Jesus ensinando naquele lugar, as pessoas já tinham visto Jesus perdoando naquele local, as pessoas já tinham visto Jesus curando e ressuscitando pessoas ali naquela região. E quando nós olhamos para dentro desse contexto, nós podemos observar que as pessoas, por conhecerem Jesus ainda de uma forma distante, não conhecendo de uma forma pessoal, mas conhecendo os feitos de Jesus, se interessavam por aquilo que Jesus poderia fazer por elas. Ali é um local de pessoas que sofriam e tinham grandes dificuldades de diversas esferas diferentes. E olhando para esse contexto, nós podemos aprender aqui algo nesse verso 2. Nós podemos aprender que Jesus continua ensinando a humanidade, que Jesus continua curando, que Jesus continua perdoando os pecados, que Jesus continua ressuscitando vidas que estavam presas no lamaçal do pecado. Ele não mudou. E assim como Jesus fez no passado, ele continua fazendo hoje. E agora o meu papel e o seu papel dentro dessa circunstância é anunciar o nome de Jesus, que tem todo o poder na terra, no céu e embaixo da terra. Esse Jesus que tem o poder de resgatar o homem do monturo, de resgatar o homem do lamaçal, colocar os seus pés sobre a rocha e um hino de vitória em seus lábios. Outra coisa que nós podemos aprender também a partir desse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 5 e 6. Olha o que diz o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Pois bem, meus irmãos, meus amigos que me ouvem, neste episódio, Jesus pedagogicamente testa a fé de Felipe e dos seus discípulos.
Aqui Jesus usou a pedagogia da dúvida para acrescentar fé na vida de Felipe, porque ele já sabia da resposta. E ele sabia que Felipe e André iriam respondê-lo de uma forma negativa e cheia de dúvida. Olha lá no verso 7, o que Felipe respondeu a Jesus. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes basta para que cada um receba um pouco. E no verso 8, André diz assim: ao que lhe disse um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro. No 9 ele responde: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Olha, no verso 7, Felipe disse para Jesus que, em outras palavras, que aquilo que Jesus pedia a ele era algo impossível. Por que impossível? Porque ele dizia para Jesus: olha, para alimentar essas 15 mil pessoas aproximadamente, eu precisaria de pelo menos 200 denários. Um denário vale um dia de serviço de um homem comum. Então vamos traduzir isso para que nós venhamos a entender bem esse contexto. Então um denário nos dias de hoje valeria R$80. 80 vezes 200 seriam 16 mil reais. Então Felipe estava dizendo para Jesus: Jesus, para alimentar esse povo, para comprar pão, para comprar peixes, nós precisamos no mínimo de 16 mil reais. Aonde a gente vai arrumar essa grana toda? Então que nós percebemos que este povo, tanto Felipe como André também, que questionou Jesus de que forma eles iriam resolver este problema, essas pessoas, mesmo andando com Jesus, o seu coração estavam cheios de dúvidas. Mesmo vendo Jesus fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, andando com Jesus aproximadamente 2 anos, de forma ininterrupta, não entenderam ainda o poder de Deus. E aqui nós percebemos uma lição preciosa para mim e para você. Muitas vezes, diante dos problemas, nós focamos para a dificuldade, nós focamos para o problema, nós achamos que isso é indissolúvel, nós não percebemos que Deus ele é infinitamente mais poderoso e maior do que qualquer adversidade e problemas que tenhamos. Hoje nós percebemos que há pessoas sim que estão vivendo um certo desespero. Talvez há pessoas que estão me ouvindo que perderam entes queridos por problemas de saúde, talvez por problemas dessa epidemia que está acontecendo. Eu acredito que você também deve conhecer pessoas que, por conta dessa epidemia, perderam o seu trabalho. Talvez você conheça pessoas que já perderam até a sua própria fé. Mas eu sei que nós muitas vezes vivemos momentos de incerteza, mas Jesus nos chamou, irmãos, não para andar por vista, mas andar por fé. E aqui tem um texto de Isaías, capítulo 40, no verso 29, que resume todo o comportamento que eu e você deveríamos ter diante da circunstância. Olha o que diz o texto: Ele dá força ao cansado, Ele aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Escute, meu irmão. Minha irmã, você que tem fé em Jesus Cristo, você que um dia teve um encontro real com nosso Senhor Jesus Cristo, Deus quer que eu e você descansemos nele. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias querem roubar a nossa paz, muitas vezes a circunstância quer colocar dúvidas no nosso coração, muitas vezes as circunstâncias querem arranhar a nossa fé, mas Jesus está nos falando através desta palavra que Ele há de cuidar de todos aqueles que o Pai lhe deu e colocou em suas mãos. A dúvida, assim como esteve no coração de Felipe, assim como esteve no coração de André, assim como esteve no coração daquela multidão, não pode estar no nosso coração. Meu irmão e minha irmã,
creia no Evangelho. Jesus, como diz Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele era, Ele é e Ele sempre há de ser o Deus Todo-Poderoso, que tem um controle da história em suas mãos. Ele não perdeu o controle e Ele há de cuidar da sua igreja, do seu povo, assim como Ele tem feito há muitos e muitos anos, conforme relata as nossas Escrituras. No capítulo 6, no verso 10, 11 e 12, traz lições preciosas para nós. Olha o que diz o Evangelho. Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Aqui, se nós usarmos a lógica, não vamos entender o processo pedagógico de Jesus com aquela multidão. Porque Jesus, Ele disse para que eles sentassem à relva. Bom, talvez se nós estivéssemos ali, nós iríamos questionar essa metodologia de Jesus. Imagine uma multidão de 15.000 pessoas, sentando de 50 e de 100 pessoas, grupos distintos, sentados naquela relva molhada, e Jesus, com aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes, dizendo que iria alimentá-los naquele momento. Talvez ali nós questionaríamos. Talvez nós olharíamos para Jesus e dizer: Jesus, cadê os pães? Talvez nós teríamos a atitude que Felipe e André teve para com Jesus, dizendo: olha, nós não temos dinheiro. Talvez questionaríamos: Jesus, para que sentar no chão molhado se a gente está com fome? Mas aqui que está o grande segredo. O segredo, meus irmãos, de viver a fé é obedecer a Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não fomos chamados, irmãos, para questionar os padrões como Deus age conosco. Nós não estamos aqui para questionar a pandemia ou a circunstância econômica que o mundo está vivendo. Nós estamos aqui para viver a fé e acreditar que Cristo, Ele sim vai sustentar a nossa vida em suas mãos. Mas aqui, no verso 13, Jesus é como se Ele estivesse dando um tapa de pelica no rosto de Felipe, de André e de todos os seus discípulos. É interessante que o texto fala: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Você já parou para pensar que Jesus fez sobrar 12 cestos para quem só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Jesus ali estava dizendo para aqueles discípulos: escute, será que vocês ainda não aprenderam a lição? Será que vocês não entenderam que eu sou mais poderoso do que esta pandemia? Que eu sou mais poderoso do que essa situação econômica? Que eu tenho mais poder do que a doença que pode aplacar qualquer multidão? Que eu posso alimentar o meu povo do jeito e da maneira que eu quero? Talvez você está aí com dúvida na sua casa. Talvez você acabou de fechar uma semana difícil, pensando como vai ser a segunda-feira. Eu sei que pessoas que estão me assistindo possam estar com essa dúvida no seu coração. Mas eu também sei, irmãos, e já experimentei isso na minha vida, que Deus não abandona a sua igreja. Ele está com a sua igreja. Ele esteve com a sua igreja. Quando a igreja estava ali no sol, no meio do deserto, Jesus providenciou ali uma nuvem para protegê-la do sol escaldante. Mas no frio do deserto também Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecê-los.
Na fome, Deus providenciou ali codornizes para alimentar o povo no meio do deserto. E fez chover maná do céu quando o povo estava faminto. Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus não é mais o mesmo? Será que esse Deus mudou de ideia? Não, porque a palavra dele não muda. A sua palavra é verdadeira, aliás, ele vela sobre a sua palavra para que ela venha se cumprir na minha vida e na sua vida. Então a palavra para mim, para você, para a igreja é: creiamos em Cristo, tenhamos firmeza no Evangelho, Ele é o mesmo. Não é hora de nós titubearmos a nossa fé, não é hora de nós vacilarmos na nossa caminhada, é hora de nós abraçarmos a Cristo, permanecermos juntos com Ele como igreja, juntos do noivo como a noiva que somos, esperando que Deus vai entrar com consolo, com misericórdia e com graça. E é acreditando nisso que eu quero convidar você para fazer uma oração nesta noite. Você que está me vendo aí do outro lado desta tela, está me ouvindo, eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Deus amado, estamos aqui, Pai, diante desta palavra tão preciosa, dizendo que assim como o Senhor alimentou aquela multidão que estava ali sentada na relva, o Senhor continua alimentando e suprindo a necessidade da sua igreja. Senhor, nós acreditamos piamente na Tua palavra e nós queremos estar centrados nela, sabendo que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo e que o Senhor há de sustentar-nos, ó Pai, nesses momentos difíceis, nesses momentos, ó Pai, onde a nossa fé é colocada em xeque, aonde nós estamos questionados pela humanidade, aonde nós estamos questionados até mesmo, Senhor, pela nossa consciência. Mas sobretudo, Pai, eu oro pelas famílias que me ouvem. Senhor, acrescenta fé, abençoe, ó Pai, cada ouvinte. Ó Deus, que as suas famílias sejam abençoadas, que eles não percam a esperança, que eles não percam a fé, que eles possam renovar as suas forças como águias, como o texto que nós lemos em Isaías capítulo 40. Ó Pai, que esse texto se torne uma verdade na vida de cada ouvinte. Ó Deus, venha, Pai, avivar a nossa fé no meio desses dias. Senhor, coloca, Pai, espírito de coragem no coração de cada irmão, de cada irmã que me ouve nesta hora, e que a sua graça se manifeste no meio do teu povo. Sustenta a tua igreja, Pai, neste momento. Sustenta as famílias, Senhor. Eu abençoo cada família no nome santo e precioso de Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não mudou e Ele está guardando a sua casa. Basta você crer na sua palavra, porque Ele diz que Ele abençoa os seus enquanto dorme. E Ele é um Deus que é o nosso escudo e bloqueio, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero fazer a oração final com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e aqueles que desejam ser abençoados digam amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, uma semana na presença do Senhor, e fique ligadinho, que nós vamos estar ministrando em outras oportunidades, para que você seja bem alimentado espiritualmente nesses tempos difíceis. Um abraço do pastor Geander, e até o nosso próximo encontro.